E Raizen derretendo na data de hoje mais de 6%. Quero explicar para vocês alguns desses problemas. A gente vai passar por cada um deles, fazer uma análise bem completa, sistemática, para saber se ainda vale a pena, se Raizen representa aqui uma oportunidade em vista de todos os acontecimentos dos últimos dias, para saber se de fato ela pode trazer rentabilidade aí para a nossa carteira. Então são bastante dados, eu quero trazer aqui para vocês de uma forma bem resumida, compilei tudo aqui para a gente poder abordar de uma forma bem simples e direta. Bom, é fato que a Raizen, as ações estão em queda, há diversos motivos, a gente vai abordar cada um deles. Fato que só no dia de hoje 6,5% de queda, já está aqui numa condição bem delicada do ponto de vista do valor de tela, R$ 1,72. A gente sabe que quanto mais a ação desce, mais próximo de R$ 1, maior é essa volatilidade. Por quê? O denominador mínimo de negociação na bolsa é 1 centavo. E uma ação de R$ 1, a cada centavo para cima ou para baixo, não tem como você negociar meio centavo. Cada 1 centavo para cima ou para baixo é 1% aí de oscilação. Pode parecer pouco, mas essa volatilidade traz muita incerteza para o papel. Os ganhos podem ser altos, mas as perdas também podem ser altas, ok? Então, 6% a ação descendo abaixo de 1,70, 1,72. Só nos últimos 12 meses, pessoal, olha só o que está acontecendo com uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores receitas que existe na bolsa, caindo 54%. Isso não é normal. O primeiro problema que eu quero aqui abordar com vocês, está muito alta as taxas de aluguel. O fator de recompensa está muito alto, ou seja, as pessoas estão vendo que não está compensando ter a remuneração por conta da cotação e nem dos pífios dividendos, estão alocando as suas ações para poder ter pelo menos um ganho de aproximadamente 15, 13% aqui de aluguel. Já chegou em momentos altamente especulativos em janeiro, por exemplo, de 2024, tendo quase 35% de remuneração anualizada, tá, pessoal? Depois o outro pico foi 25% e agora está nesses patamares aqui de quase 15% de remuneração. O que acontece também é que está aumentando a quantidade de vendidos, ações alugadas sendo usadas como instrumento de venda descoberto. Quando a gente olha o gráfico pode parecer pouco, mas lembre-se, a Raizen só tem 11% de free flow, ou seja, ações possíveis para negociação na bolsa 11%, o resto está na mão aí dos controladores. Então, um ponto que vocês têm que ter atenção. Outra coisa também que me chama a atenção, a empresa sempre fez aqui, desde a sua estreia na bolsa, movimentos de compra dos controladores, recompra ou compra mesmo, né, que a gente chama de inside trade. Ou seja, os controladores, corpo executivo, todos eles aqui demonstrando confiança na empresa e fazendo lá suas compras. Por exemplo, numa queda que teve em março de 2023, que o papel se aproximou de R$ 2, os controladores aqui encheram o carrinho, tá vendo? E depois, mesmo que a ação subiu lá perto de R$ 4, também os controladores fizeram compra. Aqui também em setembro de 23, dezembro de 23. E depois, de lá para cá, olha, todos esses quase 36 meses, só teve mais uma compra. É claro que a questão das debentures, né, também pode ser um impeditivo aqui para compra de controladores e programa de recompra. Não há essa possibilidade, pelo menos aqui nesse curto prazo, mas a gente percebe, né, que isso daqui vem tirando um pouco daquela pressão positiva, né, do papel subir um pouco mais. Esse é o segundo problema. O terceiro problema, dá só uma olhada aqui a situação. Veja que aqui nós temos a curva de juros da Selic, né, a nossa taxa básica de juros. Estava aqui num período, né, de mais ou menos de dormência, né, lá para 2010, né, mais ou menos, um dos patamares mais baixos. Depois ele voltou a subir, deu uma queda e agora sabemos que está muito próximo aqui de 13,25, 13,70, 14%. Como que isso daqui influencia a Raizen e se torna um problema? Dá uma olhada. As ações aqui, elas têm, olha, perspectiva, uma vez que a perspectiva dos juros no Brasil no curto prazo é alta, a Raizen
tendo a sua controladora, a Cosan, está muito alavancada. E grande parte dessas dívidas aqui, olha, são atrelados, né, à taxa básica de juros, a debêntures e outras coisas que tem que remunerar segundo, né, a marcação a mercado dessa dívida aqui. Então, sabemos que a raiz é extremamente alavancada. E não é só por conta da taxa de juros estar alta, mas também o problema é que é uma perspectiva dela aumentar. Já tem relatórios mostrando que ela pode chegar até 15% no final de 2025. Pois é, então imagine essas dívidas aqui sendo calculadas dentro desse parâmetro de juros. Outro problema também, problema 4, olha, no final do segundo trimestre de 2025, que é contabilizado, né, ela tinha uma dívida bruta, né, de aproximadamente 50 bilhões de reais, sendo que 23% vence no curto prazo. Então imagine aqui, olha, esse vencimento de curto prazo aqui, olha, sendo pago nessas taxas. E outro problema, no curto e médio prazo, que a gente vê aqui, olha, os outros 77%, a gente pode dissolver entre curto, médio e longo prazo, né? 77 seria mais para longo prazo. Imagine como que vai ser a taxa de juros daqui para frente, né? Então, há uma perspectiva não muito boa. Eu vou mostrar a opinião dos analistas que eles estão batendo firme aqui na tese da Raizen. Então, o problema se estende além daquilo que a gente pensa. E dá uma olhada aqui, olha, a dívida era composta por 65% em moeda estrangeira, dólar, euro, entre outros. Dá uma olhada aqui o que aconteceu com o nosso querido dólar a partir de 2024. Ó. 2024 aqui, iniciou aqui, né? Então vamos imaginar uma contabilidade aqui sobre a dívida, né? De Raizen, adquiriu dívidas aqui, o juro subiu bastante e o dólar subiu aqui 25%, né? Olha a situação que a nossa querida Raizen está. 65% da sua dívida é no nosso querido dólar, né? Que a gente sabe que não anda muito barato. Chegou a bater quase 6,30 aqui, deu um alívio nos últimos 12 pregão, mas a única certeza que a gente tem de Brasil BR é que o dólar vai continuar subindo no médio e longo prazo, né? Pois é isso que acontece. Então esse é o quarto problema. Quinto problema, as casas de análises, os bancos e os relatórios que estão saindo estão reforçando a tese dessa questão aqui de alavancagem. Muitos deles dentro do setor estão recomendando São Martinho. Por quê? Porque tem menos alavancagem, ela está menos exposta, tem um produto muito mais transversal, não, transversal seria a própria Raizen, mas tem um produto muito mais, vamos colocar assim, verticalizado, né? Então é ou etanol ou só açúcar. Sabemos que a Raizen se aventura muito, né, em projetos de desenvolvimento amplo, ela tem proficiência, por exemplo, no etanol de segunda geração, parte de hidrogênio, a parte de SAF, né, que é combustível de aviação totalmente sustentável, enfim. Enquanto que as outras empresas, por não se aventurarem, não fazerem um CAPEX, investimento de longo prazo, tão audacioso, elas têm assim uma dívida um pouco mais saudável. BB Investimento espera que os preços do açúcar sigam elevados e também maior demanda no etanol. Vale ressaltar que a Raizen divulga os seus resultados agora, no próximo dia 14 de fevereiro. Lembrando que o ano safra é sempre à frente, né? E os analistas aqui da XP e Santander viram um número fraco naquela prévia que ela acabou de anunciar, né, divulgar. Então a prévia já colocou um número fraco, então os resultados é o que eles esperam, reforçando aí essa tese. Problema número 5, o mercado está pessimista em relação ao ativo. Uma notícia que pode suavizar um pouco é que um dos maiores controladores, o Wellington Management Group, aumentou sua participação para cerca de 10%. Existem fundos estrangeiros aumentando muito a participação aqui em Raizen. A pergunta é, será que eles estão vendo alguma coisa que a gente aqui não está vendo? O que está acontecendo, né? Pois é, sei que eles estão aumentando bastante a sua participação. E se você é novo no ativo, não conhece muito bem, é só uma breve explicação. Lembrando que a Raizen nada mais é do que uma somatória de forças, né, chamada de joint venture, entre a Cosan, um dos maiores grupos aqui sucroalcooleiro do Brasil, e a Shell, né? Então, esta junção formou aqui a Raizen. Aqui eu preciso até atualizar se ainda continua essa classificação AAA e BBB aqui, né, de casas de avaliação, mas enfim. Ela se divide em combustível e energia, tendo na parte de combustível Brasil e Argentina, também outras partes de distribuição e na energia, açúcar e etanol, trading de commodity e energia renovável, ok? Muito capilarizada aqui.
Outra coisa, as casas de análise estão recomendando não comprar, né? Na verdade, venda. Porém, quando a gente entra na plataforma, por exemplo, do Investing, que reúne a opinião de todos os analistas, né? Está indicando aqui compra forte, 13 avaliações, 11 compra, 2 manutenção e nenhuma venda. Eles esperam um preço, né? Alguns R$ 7,00, mínima 2,40. Mesmo a mínima está bem alto da cotação, né? E um preço médio de 4,25, o que perfaz, né, um aumento potencial para os próximos 12 meses de aproximadamente 150%. Tenho minhas dúvidas. Não entre em Raizen por enquanto, tá? E se você me perguntar qual que é o racional, além dessas alavancagens, é o meu painel inteligente aqui de ações. Eu sou fiel a ele. Se eu colocar, por exemplo, Raiz 4 aqui e der um Enter, ah lá, você vai ver que ela não é uma boa ação para ser comprada. Potencial zero, desconto, né, intrínseco de Graham e oportunidade de Greenblatt, teses validadas, não entra aqui, está cara, mesmo com essa queda, ROI muito baixo, PL no alto. Aqui a gente teria que até fazer um alívio, considerar, por exemplo, ciclos de mercado, empresas com PL alto, de acordo com Peter Lynch, pode ser uma oportunidade. Fato que ela está em desconto em relação ao seu valor patrimonial, dividendos aqui muito baixo e a cotação caindo cada vez mais. Ah, e o link promocional desse painel aqui, tá, pessoal? Estamos ultrapassamos a marca de 1.200 usuários, né? Se você consegue encontrar ações boas e baratas ao alcance de 2 cliques aqui, ó, baratas de Graham e baratas de Greenblatt, você tem acesso a todas elas aí numa lista, tá bom? Link promocional, ações aqui, né? Painel inteligente de ações aí na descrição e nos comentários. Minha carteira aqui, já estamos com um saldo, né, de aproximadamente $4.400. Eu coloquei aqui algumas ações no nosso radar, coloquei até um lembrete em Bradesco, imaginei que hoje ele ia ter uma queda, mas na verdade ele engatou até uma alta importante. Coloquei ele aqui no radar, está subindo 2,40. Poxa, foi só a gente falar ontem, né? Ele subiu aqui. Algumas outras ações, até aqui na corretora que eu utilizo, a Quantifury, ele coloca um dado que é bem interessante, que é chamado de negocia o momento. Né? O que isso daqui significa? Significa que toda a junção das ações negociadas, mais de 2.000 ativos, não só BR, mas no mundo inteiro, que está tendo as maiores altas potenciais aqui, né? As maiores altas mesmo na cotação, em tempo real, em todos os mercados. E que você pode comprar direto aqui, por exemplo, ó, Embraer, você clicar aqui, você pode comprar ela BR, né? Comprar aqui na nossa bolsa B3, comprar e vender. Lembrando que aqui a corretora que eu utilizo, a Quantifury, não cobra spread, então você vê que o valor de venda 66,34 só tem 1 centavo para o valor de compra, né? 66,35, até por causa do trade, né? Sempre compra e venda é um denominador mínimo de diferença, né? Não tem aquelas somatórias, né, aqui que tiram dinheiro do seu bolso. Então, por exemplo, você pode vir comprar ações da Embraer aqui, mas você também pode comprar ela na bolsa de Nova York, por exemplo. Olha lá, ó, posso comprar ela em dólar, que ela também está subindo em dólar lá em Nova York. Isso é bem interessante. Ou então, por exemplo, ações da Mattel, lembra dela? Ah lá, está subindo hoje 14%. Olha lá, ó, lá na Nasdaq, tá vendo? 14%. Olha só que interessante. Então aqui você consegue ter acesso, né, a todas essas empresas, estas ações, mercado global, negociando pelo momento pelas maiores oportunidades, né, as maiores altas aqui. E até aqui você consegue, por exemplo, olha, saber o que está acontecendo do ponto de vista de notícia que está elevando tanto assim estas ações. Por exemplo, ó, o lucro líquido e receita do quarto trimestre da 9 cai e ações sobem após o expediente. Olha só que interessante. Então tudo isso você consegue ir acompanhando. Por exemplo, a gente sabe que da Embraer, né, teve entregas de jatos aí, né? A gente sabe que teve um pipeline bem robusto para jatos executivos. E aqui você consegue ir acompanhando. Olha lá, lança oferta pública, jatos venderam 182 aeronaves, né? Para FlexJets, esse daqui saiu às 7 horas. Então é bem interessante que você consegue aí, né, selecionando os ativos, saber o porquê que ele está subindo, porquê que ele está descendo. Né? E até se você quiser conhecer a corretora que eu utilizo, taxa zero, comissão zero, conforme eu expliquei, eu vou deixar o link aí na descrição e também nos comentários. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo era esse. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, compartilhar o nosso conteúdo e também se inscrever aí no nosso canal. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.